الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Estimados e respeitosos irmãos e minhas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Há uma das coisas que geralmente fazem confusão nas nossas mentes e as pessoas questionam: será isto permitido ou não? Será isto... Qual é o fatwa sobre este determinado assunto? Eu gostaria de responder: há muitas coisas que são permitidas, mas não são aceitáveis. Ou, em outras palavras, não são boas. Como, por exemplo, há dias estava a ler alguém que ele decidiu não vender cigarros por temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Era xixa, aquela espécie que hoje em dia muitos dos jovens nós usamos, o xixa, a garrafa que fumam, e muitos consideram aquilo como makruh, outros consideram como aquilo como haram. Eu não estou a entrar em esses detalhes. Então a pessoa tinha lá uma loja e ele decidiu fechar aquele determinado negócio e disse por temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quando o servo deixa algo por temor a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dá em compensação algo melhor a esse indivíduo. Então você tem uma coisa, você sacrificou por temor a Allah. Você podia ter muitos ganhos, muito lucro, mas você deixou por medo de Allah subhanahu wa ta'ala, temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah irá te compensar com muito mais. Então este indivíduo deixou. Então aqui há uma questão que surge e muita gente pergunta em N produtos: é permitido? Não é permitido? Sim, é permitido. Permitido é, mas será que o taqwa, o fatwa pode ser sim, mas o taqwa que é aquele instinto, será que é bom? Será que é benéfico? Será que é aprovado a venda ou o uso dessas coisas? Como, por exemplo, vou dar um exemplo mais comum. Há pessoas, e não estou a entrar no fatwa, se é ou não é permitido. Há pessoas que vendem roupas muito justas para mulheres. Muitas lojas de muitos irmãos muçulmanos. Há produtos alimentares que são duvidosos e a pessoa pergunta: é ou não é permitido? Pode até ser permitido, o mufti pode até dar fatwa, mas pode não ser bom para a sociedade. A título de exemplo, se perguntar: podemos vender os ecrãs de televisão? E a pessoa diz que sim, é permitido. E realmente é permitido vender. Porque da mesma maneira que podes fazer, tu podes usar para o mal, podes usar para o bem. Mas qual é, se pormos no prato da balança, qual é que supera? Qual é que é mais? E nós já vamos ver que há mais mal a ser expandido através disto do que o bem. Então a pessoa que está a vender ali roupas para mulheres apertadas, já dizer: olha, o comprador é livre, ele pode levar aquilo e pode oferecer à sua esposa, mashallah. Mas quanto, se pormos um gráfico, qual é a percentagem de pessoas que vão comprar aquelas roupas tão justas, curtas, para oferecer à sua esposa, e qual é a percentagem de pessoas que vão só apenas usar, comprar para vestir por aí fora? Então um é taqwa. Então há muito desse tipo de questão, que será permitido ou não é permitido. Pode até ser permitido, o fatwa ser esse. Mas istafti qalbak, pergunta o seu coração: qual vai ser o fim disto? Eu, se vender, será que só as esposas vão usar? Então por que as pessoas, as mulheres cá fora, todas elas estão despidas? Estão praticamente nuas, estão a vestir algo muito apertado e curto. São essas nossas contribuições. O mesmo acontece com os ecrãs, o mesmo pode acontecer. Estes são alguns exemplos, existem outros.
O mesmo pode acontecer com esse xixa. Então, se você deixar por temor a Allah subhanahu wa ta'ala irá recompensar. Lembra-se de uma coisa, Allah nunca abre ou força a pessoa para progredir ou para ter sucesso por uma via haram. Por uma via haram. Se Allah subhanahu wa ta'ala abriu caminhos, os caminhos são lícitos. Os caminhos ilícitos somos nós que levamos. Ninguém pode dizer que, pai, Allah é que deu-me isto e eu tenho que fazer. Sou obrigado. A pessoa diz, pai, eu não tenho outra opção além de vender bebidas. E você diz que Allah abriu para mim este negócio. Você está a aldrabar a si mesmo. Allah não obrigou e não colocou no caminho de ninguém o haram para o sucesso dessa pessoa. Que Allah Ta'ala dê-nos tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.